Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aí ao nosso podcast Você Pode. Hoje estamos aqui com o Pedro, ele veio aqui conversar conosco sobre vendas, né? Seja muito bem-vindo, Pedro, por participar aqui junto conosco aqui. Obrigado mais uma vez, pessoal, obrigado Bruno, obrigado pelo convite e vamos lá, vamos falar de vendas. Vendas. Pedro, mas antes de a gente falar de vendas, fala um pouquinho aí de você aí, de onde que você te trouxe essa vontade de trabalhar em consultoria, trabalhar com empresas e com vendas. Bacana, Bruno. Bruno, começa a partir do momento em que eu, desde as minhas primeiras experiências profissionais, sempre trabalhei em cargos administrativos e muito próximo, né, dos meus líderes, das gerências. E isso sempre me chamou muita atenção. E sempre que eu chegava em um novo setor ou numa nova empresa, eu gostava muito de entender quais eram os problemas, né, que aquele setor passava. E através até da influência, né, querendo ou não, né, da influência de amigos, né, e também de professores, eu acabei criando, né, esse desejo, essa vontade de trabalhar com gestão, de trabalhar com consultoria especificamente, justamente por ter esse prazer de entender e solucionar problemas. Pelo menos assim, de buscar compreender, buscar levantar possíveis soluções, executá-las. Quando não dá certo, a gente vai lá e tenta novamente. E aí, esse dia a dia, essa rotina, sou apaixonado por isso, gosto muito de fazer. Então, desde então, comecei a trabalhar com consultoria e é o que eu faço hoje aí, a minha atividade principal. Tenho a minha agência de consultoria e é o que a gente vem tentando entregar todos os dias para os clientes. Soluções, crescimento, um resultado cada vez mais positivo e dessa forma eu cumpro a minha missão e também ajudo quem eu atendo a cumprir a sua própria missão. Vendas parece uma coisa tão fácil, mas eu particularmente acho que não é. Acho que é bem complicado vender alguma coisa. O que vocês trabalham mais assim para motivar, para engajar mais o vendedor, para estabelecer meta? Quais recursos, quais técnicas vocês utilizam mais para poder trazer esse vendedor mais para esse lado de ter mais vontade, de correr atrás, de vender mais mesmo ali? Perfeito, Bruno. A primeira coisa que eu sempre vou questionar, não só com o empresário, mas também com os líderes, né, do setor comercial, de que forma com que você tem trabalhado a sua equipe. Porque a gente pode falar aqui de discurso, a gente pode falar de técnicas motivacionais, a gente pode falar até mesmo de treinamentos, a gente, enfim, né, nós temos muitos recursos para isso. A gente pode promover uma palestra, uma dinâmica, fazer um cafezinho para o pessoal, fazer aquela matinal descontraída, fazer um grito de guerra e tudo mais, mas no final das contas, existe a dissonância que há entre o término desse momento e a rotina de um vendedor. E muitas vezes, se a gente vai lá e faz um momento como esse, vamos fazer uma palestra, vamos fazer um momento, vamos chamar alguém para poder falar para nós sobre vendas e tal, vamos para motivar a equipe, beleza. Acredito muito no impacto emocional que isso pode trazer. Mas se depois disso não há uma forma de manter isso, talvez questão de dias ou talvez questão de horas até isso se perder. Talvez ali naquele dia venha o resultado, mas amanhã já é um outro dia. E isso eu associo principalmente quando eu penso que o vendedor, ele é gente como a gente, né? Ele tem ali uma família, ele tem aspirações pessoais e no final das contas, você simplesmente chegar para um vendedor e cobrar venda, eu quero que você me entregue o resultado, não vai funcionar, né? Você precisa ir um pouco além. E então, a saída que eu sempre busco, até por preferir trabalhar dessa forma, é entregar o máximo de informação possível para o vendedor. O vendedor precisa saber não só o que ele vende, porque você conhecer o seu produto é muitíssimo importante e a gente tem aí um monte de referências falando sobre isso. Mas você entrega para o seu vendedor informações também sobre o desempenho dele.
O que ele tem vendido, para quem ele tem vendido, como ele tem vendido, e mais ainda do que isso, o que ele está vendendo, qual é o resultado que isso está trazendo para ele. O que é, no final das contas, o que motiva o seu vendedor a continuar entregando um bom resultado? Porque pode ser que a questão não seja nem emocional, a questão não seja nem a motivação em si, ali da energia. É a motivação que ele traz internamente. É, às vezes um propósito, um sonho, de repente até mesmo o que ele pode ganhar com aquilo. Começo a dizer, por exemplo, que se você não remunera bem o seu vendedor, se você não entrega conteúdo para o seu vendedor poder trabalhar, se você não entrega um bom produto para o seu vendedor trabalhar, acho que não há palestra, não há treinamento que vá fazer ele se motivar. Então a motivação ela passa por um conjunto de coisas, um conjunto de ações que precisam ser feitas pela liderança, pelo empresário, pelo gestor, para chegar no time de vendas e motivar o time de vendas a entregar um bom resultado. Parece que é muita coisa. Mas esse vendedor que está ali na ponta, lidando com o cliente, entregando e tudo mais, existe algum perfil específico? Porque muitas vezes a gente vê falar, né? Não, o vendedor tem que ser falador, tem que ser comunicativo, alguma coisa nesse sentido, ou não? Você fala, não precisa necessariamente se ele tem isso bem resolvido por ele. Eu percebo da seguinte forma, até se a gente for pegar ali e fazer uma média, né, dos bons vendedores que eu conheço, a conclusão que eu chego é que, claro, soft skills são muito importantes nesse momento e até os conhecimentos, né, as hard skills também são muito importantes. Mas existe uma coisa dentro do que a gente vai trabalhar quando a gente vai contratar um vendedor, é entender principalmente o quanto ele está afiado com a cultura do seu negócio. Não adianta nada você ter um produto bom e você ter um vendedor que está totalmente desconectado daquilo que você vende. Você precisa criar uma relação quase que de personalidade entre o seu vendedor e o seu produto. Então, eu acredito muito nas técnicas, acredito que elas precisam estar presentes no currículo de um bom vendedor. Acredito muito no desempenho ali dele, mas eu acredito também que precisa haver essa troca. Eu uso como referência, não sei se a gente pode fazer alusão a isso, né, aqui na gravação, mas quando a gente vai associar, por exemplo, o Zeca Pagodinho, né, na propaganda, né, a gente vê ele fazendo a propaganda de cerveja e a gente acredita no que ele está fazendo, porque a gente acredita que ele é de fato consumidor daquele produto que ele está oferecendo. A gente percebe que há encaixe. Se colocar às vezes ali uma pessoa com um perfil às vezes mais sério, um arquétipo ali do sábio, por exemplo, para fazer uma propaganda de uma cerveja, a menos que você queira explorar as características, os sabores, os aromas da cerveja, não vai fazer muito sentido. Se você quer falar do calorzão, tomar uma cerveja gelada na praia, no sol e tal, tudo mais, um Zeca Pagodinho é muito mais apropriado do que necessariamente. Então, eu acredito, além das questões comportamentais e das técnicas, né, que essa pessoa desenvolve, aprende e carrega com a sua experiência, eu acredito muito nessa identificação também. Não estou dizendo nada com relação à aparência, nem nada disso, muito pelo contrário, é a identificação. Eu gosto disso. Eu gosto do que eu vendo. E o seu produto pode às vezes não ser nem o melhor produto, mas se você tem um vendedor que é realmente apaixonado por aquilo que ele vende, ou que pelo menos assim ele tem uma identificação muito forte, já é mais fácil. E isso vai acontecer precisa acontecer principalmente no momento da seleção, no momento do recrutamento. E aí para isso, né, claro, você vai não só na entrevista, mas você pode proporcionar momentos para isso, você pode promover entre os candidatos que você está selecionando uma dinâmica de grupo, por exemplo, você pode até mesmo internamente com a sua equipe, né, que você já tem, promover uma dinâmica para poder perceber isso e buscar ali essa resposta. Peraí, de quem eu tenho aqui? Seja para
recrutar, para contratar, de quem eu já tenho na minha equipe, quem está realmente afiado com aquilo que eu vendo, está afiado com essa minha proposta de crescimento, né? Enfim, a gente passa por outros pontos aí dentro disso, mas principalmente a gente vai resumir o fit aí da cultura com a pessoa se encaixar. Essa questão de conhecer o produto é até interessante. Eu vi um vídeo recente, eu não lembro o nome do cara que estava no podcast. Ele foi a uma loja comprar um capacete. Sim. E aí ele fala que o vendedor, primeira coisa, perguntou, mas qual moto você tem? Ele falou, tem uma Harley. Ele falou, então esse capacete não é tão apropriado para esse estilo. Vou te mostrar um outro modelo. Esse é mais apropriado para moto esportiva, que anda em alta velocidade. E aí ele leva o outro capacete, que é mais apropriado. Ele fala que inclusive era até mais barato. E que ele ficou muito mais satisfeito. Não só pelo preço, porque realmente era mais apropriado para o estilo de moto dele. Exatamente. Então vai muito de encontro com isso que você falou. O cara conhecer o que ele está vendendo e buscar informação com o cliente. Porque se ele não faz essa pergunta também, ele vai só no preço, ele vai querer vender o mais caro, mas ele não fideliza o cliente. E esse cara falou que a partir desse dia, qualquer acessório que ele vai comprar para a moto, a primeira coisa que vem na cabeça dele é essa loja. E eu vou te falar que se a gente for pegar os tipos, né, de vendas, né, se a gente for as modalidades de vendas que a gente tem, na minha opinião, uma das vendas mais difíceis de serem feitas é essa venda passiva. É aquela onde você está ali na loja e você está aguardando que o cliente entra. Porque ali, por mais que o local, né, a empresa onde você trabalha, tenha um nicho, tenha um público, esse cara, por exemplo, vende capacete de moto, por mais que você tenha um nicho, você está sujeito a enfrentar qualquer tipo de cliente, de consumidor que entre no estabelecimento. Então você precisa estar muito preparado, conhecer muito o seu mix de produto para poder fazer uma boa proposta de valor, para poder atender de fato o seu cliente, mas você não sabe quem vai chegar. Agora, se você trabalha com uma venda ativa, você trabalha com prospecção ativa, você pode estudar quem você vai conversar antes, você vai procurar informações daquela pessoa com antecedência, você consegue programar até as falas que você vai passar, né? Vai dizer para aquela pessoa, porque no final das contas, você acaba criando todo um enredo antes de fato iniciar um atendimento. Agora, se você está ali no comércio ali, você não vai ficar ensaiando ali assim, ou na hora que o cliente entrar eu vou falar isso, mas aí de repente entra um outro cliente que você não estava esperando e aí você... O discurso falhou. O discurso falhou. Então, é um tipo de venda muito difícil. Claro, né, venda, né, tem as suas controvérsias, né, pode ser considerado fácil ou difícil, mas principalmente você tem que estar preparado o máximo que você puder. Para não ser surpreendido. Exatamente, para não ser surpreendido. Acho que a grande dificuldade quando se fala com vendas, talvez seria na abordagem. Né? Acho que existe nessa relação, entre uma abordagem ativa, né, que é isso que você está falando, eu vou atrás daquela pessoa, eu vou atrás daquele cliente, ou numa abordagem passiva, onde você tem que receber o cliente e onde que você tem que começar a relacionar com ele. Acho que a grande dificuldade das pessoas de encontrar o perfil necessário, talvez você já respondeu metade da pergunta aí, essa é a minha reflexão, que seria você estar identificado com aquilo que você está vendendo, né? Que te traz uma tranquilidade maior para poder abordar. Né? Porque eu vejo que a grande dificuldade do vendedor de achar pessoas para vendas é ela ter a pessoa lidar com essa abordagem. Como que eu vou abordar ele? Sim. Como que ele vai vir me abordar? O que eu vou falar, né? Acho que essa é a grande segurança, né? Por isso que o pessoal geralmente fala que vendedor tem que ser aquele que fala muito. Exatamente. Um ponto para a gente discutir isso é pensar assim que uma venda, indiscutivelmente, ela sempre vai ter dois lados, né? Existe quem compra e existe quem vende. E a primeira coisa, quando você vai falar de abordagem, que eu gosto de trazer como parte do assunto, é o ambiente que você está criando para que aquela venda possa ser realizada. Então, a partir do momento que você vai prospectar um cliente, um possível cliente, um lead, um contato, ou a partir do momento que você vai receber
essa pessoa na sua loja, você precisa criar não só uma abordagem falada, uma abordagem oral que seja adequada. Você precisa criar também outros aspectos. Por exemplo, você vai falar de abordagem através de um canal de comunicação, um WhatsApp, um Facebook, um Instagram. Você pode utilizar uma abordagem oral, por exemplo, através de um áudio, através de um vídeo gravado, mas você pode também utilizar a estratégia de uma mensagem de texto, né? uma linguagem escrita. Da mesma forma, quando você está dentro da loja, você vai ter um tipo determinado de comunicação que você pode fazer com esse cliente. E esse tipo de comunicação, ele não é somente oral. Você vai precisar criar também artefatos, você vai precisar criar ambientes, vai precisar criar situações persuasivas para que o seu ambiente já possa fazer o início dessa abordagem. Então, por exemplo, se eu crio um restaurante com uma proposta retrô de rock nacional dos anos 80, então eu já começo a pensar numa série de coisas que eu preciso colocar dentro do meu restaurante para poder torná-lo persuasivo e agradar quem vai até o meu restaurante. Isso passa já no primeiro momento as músicas que tocam, né, no ambiente. Não dá para colocar um pop internacional anos 2020. Você vai ter que colocar ali um rock nacional dos anos 80 para fazer sentido. Mas aí também você pode usar artefatos que são característicos da época e pensar que talvez o público que vai frequentar, na sua maioria, vão ser pessoas saudosistas dessa época, pessoas que nasceram ali nos anos 60, 70, que viveram essa época na juventude e vão buscar uma experiência para poder, né, de fato, viver um pouquinho daquilo que eles gostaram lá no passado. Então você cria um ambiente persuasivo para que essa abordagem ela seja feita com sucesso. Então o cliente entra, ele vai ver objetos de decoração, ele vai ouvir um som gostoso, ele vai poder às vezes ter uma experiência diferente além de simplesmente consumir, né, a comida, de repente até os pratos, as bebidas, você pode apostar ali num cardápio, num menu que tenha essas características também da época. Enfim, a abordagem começa em toda essa preparação do ambiente para receber o cliente. Não somente na recepção, no olá, seja bem-vindo, de que forma eu vou te ajudar hoje, como que eu posso fazer para atender a sua expectativa. Você já cria esse ambiente com antecipação. Algumas lojas, por exemplo, já são muito conhecidas pela característica que elas têm não só de som, mas também de cheiro e até mesmo de cor, de arquitetura. Então você chega, você percebe um padrão arquitetônico, você percebe um cheiro semelhante, e se você sente esse cheiro em outro lugar, você ouve aquele som característico dessa loja em outro lugar, você consegue fazer essa referência à marca. Então eu digo que a abordagem ela já começa também nessa preparação do ambiente, não só do vendedor. Interessante. Se parar para pensar, a venda está acontecendo a todo instante. Né? Sim. A todo momento. Agora, outra dúvida também que eu tenho é como que a gente lida, como que vocês trabalham nesse momento, que existe esse certo preconceito enquanto o vendedor, né, o chato vendedor, né, nesse sentido, nossa, cara insistente, já falei para ele que não, falei para ele que não tem interesse. Até onde que há esse limite? Onde que eu estou sendo persuasivo, estou sendo querendo demonstrar o meu produto ou mostrar que realmente é aquilo que você precisa, ou estou tolindo a sua vontade e estou te incomodando? Duas coisas acontecem nisso aí. A primeira delas é, principalmente, você deve conhecer quem você está atendendo. Você conhecer o nicho, né, do estabelecimento onde você trabalha, do seu público, é muito importante. Mas eu trabalho numa loja de departamentos e eu tenho diversos tipos de público, então não dá para me trabalhar com isso. Aí entra um segundo aspecto. Existe uma comunicação mais efetivo para isso. Então eu vou explicar um pouco melhor das duas coisas que eu tô dizendo. Quando você
conhece o seu público, você começa a utilizar não somente palavras, mas até mesmo gestos e a própria atitude, o próprio comportamento mais adequado com aquele público. Aí entra a questão da identificação. Se você gosta do seu produto, se você gosta do que você vende, quando você vai atender, atenda como você gostaria de ser atendido, porque alguém está indo comprar algo que você também compraria eventualmente, e se você eventualmente fosse comprar, como você gostaria de ser atendido? Esse é um ponto. E a partir dali você vai desenvolver esse relacionamento com o seu possível cliente, seu provável cliente. A partir do momento que você está trabalhando com um público que não é tão definido, fica um pouco mais difícil de você atingir ali uma comunicação efetiva com esse público, você pode utilizar estratégias para testar essa relação. Hoje em dia, algumas empresas já usam ali a estratégia de colocar o nome do cargo lá do vendedor como consultor de vendas. É um nome novo, né, que eles criaram para dizer que não, esse não é o vendedor chato, eu tenho um consultor de vendas. Mas é conversa para dormir, porque no final das contas, o vendedor está ali fazendo exatamente o mesmo papel. E se não há uma mudança no comportamento, na atitude do vendedor, você pode colocar o nome que você quiser ali, pode colocar inside sales lá para ficar bonito no crachá, mas no final das contas o cara está sendo o vendedor chato da mesma forma. E aí para isso entra essa questão. Cliente, de que forma que você gostaria de ser atendido? Você pode perguntar isso para o cliente. Eu estou aqui, estou à disposição, você pode me procurar. Mas se você quiser, eu posso estar aqui do seu lado para te dar a minha opinião. E você deixa o cliente falar. Se o cliente falar assim, não, eu quero isso. Agora se o cliente fala, beleza, tudo bem, você se afasta. Por que isso? Mas eu vou perder venda com isso aí. Você não perde venda com isso aí. Muito pelo contrário. Se você se aproximou do cliente e o cliente ele ainda não está apto para fazer aquela compra dentro ali da jornada de compra dele, não há abordagem que você possa fazer naquele momento que faça com que o cliente saia de lá com um produto seu. Você precisa de outra coisa para encantar aquele cliente para que ele de fato se torne um cliente. Com outras palavras, se o cliente entra e ele não quer conversar com um vendedor naquele momento, muito provavelmente ele ainda não está no momento de compra dele. Então não adianta você chegar, insistir numa abordagem para fazer com que aquele cliente compre alguma coisa simplesmente por comprar. Você pode estar criando ali eventualmente até uma dissonância cognitiva ali de fazer o cliente se arrepender da compra depois e às vezes nem querer voltar na sua loja. E isso aí não é muito legal. Pensa ali na continuidade também disso. E se, então, a loja não agradou o cliente, o produto não agradou o cliente, o vendedor não conseguiu ser receptivo, eu vou te falar que você vender para esse cliente pode não ser uma boa coisa. Ele pode não ser um cliente de fato para você. Então, essa comunicação mais efetiva, mais clara, mais direta com o consumidor, ela é muito importante. Você fica menos invasivo e acaba um pouco com esse aspecto. Se você está à disposição, é diferente de você estar tentando vender. Eu estou aqui, se você precisar de mim a qualquer momento, eu posso pegar qualquer produto que você quiser, eu posso tirar qualquer dúvida que você tiver. Enfim, conta comigo. Não necessariamente sempre com essas palavras, mas nesse teor. E aí sim, você mostra para o cliente, opa, não tem um vendedor ali, tem um colaborador, uma pessoa que está disposta a me ajudar se for preciso. E aí naturalmente vai haver uma pergunta ou outra. Cabe então a esse vendedor, no momento dessa pergunta, encontrar essas brechas. Se o cliente perguntar alguma coisa sobre um produto, sobre a disponibilidade de um produto, sobre uma variação, sobre preço, entra então de fato o papel do vendedor. Opa, vou entrar em cena agora. Encontrei a brecha que eu precisava para poder fazer essa venda acontecer. Até então, essa brecha não acontecia, mas o vendedor atento, ele consegue ir lá. A gente mesmo, por ser consumidor, passa muito por essas experiências, né? Em determinados dias a gente já sai com a ideia do que a gente vai comprar, sai decidido. Sim. Outros dias a gente precisa de orientação. Sim. E acho interessante essa jogada, essa sacada do vendedor de realmente entender
qual que é o momento ali do cliente. Exatamente. O exemplo que você deu mesmo, né, do vendedor, do cliente que foi comprar um capacete, Sim. por exemplo, se aquele vendedor naquele momento ele vem, eu quero aproveitar, tem um cliente dentro da loja, eu não posso perder esse cliente. Ele já chega direto fazendo o que a gente vai chamar de proposta de valor, né, já ofertando ali, ó, eu tenho esse capacete tanto, eu tenho aquele tanto e aquele tanto, sem nenhum outro tipo de contato anterior a isso, ele certamente ele não faria essa venda. Sim. Mas ele teve essa paciência e, opa, peraí, vou fazer as etapas aí da forma correta. Ele abordou o cliente, ele identificou a necessidade do cliente, aí sim ele foi para a proposta de valor. Então ele fez da forma correta, ele fez os passos da forma correta. Se esse cliente não estivesse no momento de compra, quando a gente vai olhar lá a jornada de compra do consumidor, se ele não está no momento de compra, eu garanto que uma coisa esse vendedor fez de positivo. Ele conseguiu passar uma informação muito valiosa para aquele consumidor. Eventualmente, quando esse cara for comprar, ele vai se lembrar dessa loja. Ele pode não comprar naquele momento, mas a maneira com que a informação lhe foi passada, ele vai lembrar depois e falar assim, opa, peraí, lá o pessoal me atendeu muito bem, eu vou voltar lá. E aí ele pode voltar para uma eventual negociação, pedir um desconto, uma forma de pagamento diferente e tudo mais. Aí já é uma outra etapa da venda. Mas o que eu quero reforçar é isso. A venda em si, ela não precisa e não deve parecer uma venda. Ela é muito mais esse ato de apoio, de ajuda, de servir do que necessariamente uma venda. Até porque se for só nesse caminho, né? Olha, o produto é esse, o valor é tanto, é mais um tirador de pedido, um faturista, do que realmente essa pessoa que está orientando. Né? Explicando, conversando, tirando dúvidas, né? Entendendo a necessidade. Sim. É muito isso. E como que você cria metas de vendas? Bacana, Bruno. Vamos lá. Primeira coisa, a gente não consegue, né, trabalhar com uma meta sem necessariamente ter uma referência. Até se a gente vai buscar teorias de orçamento, né, lá dos planejamentos orçamentários, a gente tem duas definições, que é o de OBI e de OBZ. Né? A gente tem o OBZ, que é o orçamento base zero, e nós temos o OBI, que é o orçamento de base incremental. E para venda, eu diria que é algo muito parecido. Se você não tem histórico nenhum de vendas, eu não tenho nenhum fundamento, né, por onde começar a minha venda. Então, eu vou primeiro te aconselhar, não crie uma meta nesse momento. Não dá para trabalhar com vendas, colocar uma meta de venda sem ter nenhum ponto de partida. Eu poderia recomendar, você pode fazer ali uma análise do seu ponto de equilíbrio através dos seus custos, através ali do seu demonstrativo de fluxo de caixa, mas se você não tem histórico de venda, certamente você também não vai ter um histórico de fluxo de caixa, você não vai ter um histórico ali de um demonstrativo de resultados, você não vai ter nada disso, então não vai ter como você começar. Então o primeiro ponto que eu vou recomendar é tenha histórico de vendas. Começa com uma planilha ou de repente com um sistema ERP que você pode contratar. A partir dali você começa a gerar histórico para poder fazer, assim como o orçamento de base incremental, montar metas a partir de uma base já alimentada. Então você vai buscar no seu histórico e vai construir. Existem dois fatores preponderantes na hora de montar uma meta, que é o crescimento previsto para o negócio e o outro um crescimento do mercado. Porque você pode estar em um momento diferente do mercado, mas você pode também estar caminhando junto com o mercado se o seu negócio ele é muito impactado pelo mercado. Nós tivemos recentemente um período há uns meses atrás, né? A gente até está um pouco ameaçado aí com uma possível nova onda de Covid, mas nós tivemos ali um período que nos ensinou muito sobre isso. Teve muita empresa que teve muita queda no faturamento por não saber lidar com essa questão da pandemia, mas teve muita empresa que atingiu resultados recordes, resultados históricos, conseguiu alavancar os resultados, multiplicar várias vezes os seus números, mas principalmente porque o mercado estava ditando com muita força o que aconteceria. Então, dois fatores. Avalia o crescimento projetado do seu negócio e avalia também o mercado. Para mercados estáveis,
você vai avaliar, então, principalmente, quanto você quer crescer. Mas não adianta, olhando as suas margens, os seus históricos, você olhar e falar assim, ó, eu quero crescer no próximo ano 100%. Mas, historicamente, você tem uma variação de 2%, de 5%, de 10% de um mês para o outro. Então, como que você vai conseguir crescer de forma tão disruptiva? Você tem alguma ideia muito diferente para fazer isso? Não, não tem. Então, peraí, então vamos dar um passo de cada vez. A primeira coisa é, dentro do seu histórico, o quanto que você varia ali de um mês para o outro. Então vamos projetar um crescimento em cima disso. Vamos começar com um crescimento mais conservador. E a partir de então, se a gente perceber que você está conseguindo, né, um resultado disruptivo, opa, então a gente pode ser um pouco mais ousado, porque colocamos tal meta, bateu, colocamos tal meta, bateu, colocamos tal meta, bateu. Então, peraí, nós estamos calculando meta errado. Você não pode bater meta todo mês. Peraí, você está calculando essa meta errada, está colocando uma meta muito fácil para a equipe bater. Né? Então, vamos colocar. Eu tenho, inclusive, um cliente que eu aprendi isso com ele e eu levo muito isso também. Ele me fala assim, Pedro, é bom quando a minha equipe bate meta dia 31, 6 horas da tarde. Porque é sinal de que a gente precisou trabalhar de fato o mês inteiro. Foi possível bater a meta, mas também não foi uma meta que nós calculamos errado. Quando a equipe bate meta lá no dia 25, aí fica aquela sensação, peraí, foi muito fácil esse mês, o que a gente fez de errado? Já pode ir embora. Né? Exatamente, né? Vamos tirar essa semana agora de descanso. Então não, o interessante é justamente esse. Então, para criar meta, respondendo a sua pergunta, tirando os fatores externos que o mercado vai influenciar muito. Se você for olhar só internamente para o seu resultado, começa a olhar o seu histórico e cria com base nesse seu histórico. Então, começa com algo um pouco mais conservador, crescendo pouco, e na medida que você está vendo que dá para puxar um pouco mais, vai chegar, inevitavelmente, vai chegar uma hora que você vai chegar num teto. Aí esse teto você vai ter que avaliar se é pela quantidade de vendedores que você tem disponível, se é pela oferta que você tem do seu produto, se é pelos canais que você está atendendo que já não conseguem ir mais além, se é pelo investimento em publicidade que você está fazendo. Aí nós já estamos falando de outra coisa. Aí você precisa dar um próximo passo dentro do comercial, dentro da sua estratégia de vendas, para conseguir aumentar mais a sua meta. Antes disso, vai trabalhando gradativamente para isso. Melhor um crescimento linear dentro de algo controlado do que às vezes você ter picos sazonais de venda muito inconstantes, né, que você não consegue controlar. Aqui faço só um asterisco. Eu concordo e sei que existem mercados sazonais, muitos inclusive. Mas quando eu falo um crescimento constante, é pensar, peraí, se a minha sazonalidade vai de março a julho, de março a julho eu tenho que crescer. Mas de agosto a fevereiro eu também tenho que crescer, mas eu tenho que crescer dentro dessa realidade. Eu não vou esperar um crescimento e um resultado igual para meses onde eu estou fora da minha sazonalidade. Agora, nos meses que eu tenho ali uma alta procura dos meus serviços, dos meus produtos, então eu tenho que ter um resultado tão bom quanto e ainda melhor. Mas naqueles meses que eu não tenho tanta procura, eu não preciso me contentar e falar assim, não, esse período do mercado é um período mais fraco mesmo, então eu não bato meta nesse período do ano. Não, muito pelo contrário. Você tem que ter metas ajustadas dentro disso e um crescimento programado dentro disso, mesmo estando fora do seu pico, do pico do seu mercado. Então, uma série aí de informações. Você tem que comparar por exemplo, o mês de março com o mês de março. Exatamente. Você não vai comparar o mês de março, por exemplo, uma empresa de comércio com dezembro, né? Talvez com caso de Natal e todo esse evento. Né? Senão você vai estar distorcido. E até mesmo pensar, por exemplo, nós estamos tendo agora, se a gente for pensar, nós estamos tendo um mês de novembro um pouco atípico. A gente teve uns dias aí do mês que fizeram bastante frio. Então, por exemplo, para quem esperava calor novembro inteiro, quando vem essa pequena onda de frio, isso aí pode atrapalhar uma meta, dependendo, entendeu? Se você for comparar com novembro do ano passado, que a gente não teve isso, então, peraí. Então, nós já temos aqui uma disparidade ali, né? Um ponto ali que não vai bater. Mas é interessante você olhar sempre. Vou olhar para esse mesmo período do... Em novembro agora tive que resgatar
umas blusas de frio lá, mas não é possível, que tá arrumando aí. Exatamente. Tava lá, guardadinha, quietinha. Então, pra gente encerrar, que a pergunta, né, que talvez muitas pessoas falam que não, mas toda empresa precisa vender. Sim. Ou uma equipe de vendas. Exatamente. Deixa eu ver se eu até entendi, né? Você quer dizer, como o tamanho da equipe, o que seria? Não, eu digo assim, né? Toda empresa precisa vender, né? Porque muitas pessoas dizem, não vou preocupar com vendas, com vendas não. Ou isso eu não quero mexer com isso, não. Mas, na verdade, tem que ter, né? Sim, exatamente. Porque tá tudo como você comentou, até na decoração do cenário que você cria, é um mecanismo de venda. Com certeza. Então, dizer que você não esteja vendendo é uma mentira, né? É essa que é a ideia, né? Exatamente. Acreditar que vendas é algo supérfluo dentro de um negócio é estar profundamente enganado. Não há como a gente fazer um negócio sem venda. E eu digo isso, não há nenhum mesmo. Mas eu tenho um negócio do qual eu não tenho como objetivo os fins lucrativos. Então, primeiro, você não tem uma empresa, né? Você não tem você tem às vezes uma instituição filantrópica. Mas ainda assim, instituições filantrópicas precisam também vender. Você precisa conquistar clientes, você precisa cativar clientes, você precisa fazer com que os clientes se apaixonem pelo seu negócio, para comprar mais vezes, para trazer mais clientes para você e, consequentemente, você manter o seu negócio ali, né, sempre, não digo numa sobrevida, mas manter sempre bem, manter girando, né? Girando. Exatamente, Bruno. Então, ter essa crença de que a venda... Não, para mim o que importa mais é a produção, a venda... Não, isso aí, infelizmente, você está enganado, né? Quem pensa dessa forma, porque justamente a venda ela vai direcionar tudo aquilo que a gente vai programar. A partir da venda, a gente consegue fazer ajustes no nosso processo, a gente consegue fazer ajustes no nosso pessoal, a gente vai ter naturalmente uma diferença de resultado. Então, ali começa na venda toda essa experiência. Quando você vai, por exemplo, criar um novo negócio, né? Eu tive uma ideia, é a ideia do século, eu vou ficar bilionário com essa ideia. Qual é uma das primeiras coisas que você precisa fazer, além de procurar a contabilidade, né, para saber, né, tudo que precisa ser feito? Uma das primeiras coisas é você validar essa ideia. E de que forma que você valida essa ideia? Vendendo essa ideia para alguém, mostrando para as pessoas o que você está querendo fazer através de um protótipo, através de uma ideia, através de alguma coisa. E se você perceber que há aceitação do mercado para aquele produto, aí sim você vai caminhar com isso. Então, se você já não conseguiu vender nem num primeiro momento, descarta essa ideia, não vai para frente. Mas, a partir do momento que você vendeu, o negócio começou, ali é só o primeiro passo. Você precisa continuar o tempo todo entregando o seu produto. E você vende, novamente, você vende na abordagem, você vende no ambiente persuasivo que você cria, mas você vende também até na maneira com que você se comporta, nas ações que você faz. A gente tem aí inúmeros casos para poder contar, mas a gente tem casos de empresas, por exemplo, que são envolvidas em polêmicas, né, e que a princípio, né, estariam vendendo normalmente e de repente sai lá uma notícia, algum envolvimento seja de racismo, seja de homofobia, seja algum caso que possa gerar um problema de reputação para aquela empresa, naturalmente as vendas daquele negócio, daquela empresa vão cair. Então, peraí, você está vendendo o tempo todo. Você vende com a forma como seus vendedores se vestem, você vende com a reputação da sua empresa, você vende a maneira com que a sua empresa está apresentada para os clientes. Não pensa só que é o seu produto, porque não é. Você pode ter um produto fantástico, mas se tem todo esse envolto aí, ele não está preparado para isso, você não consegue vender. E ficar acreditando que naturalmente as coisas vão acontecer, vão dar certo, não funciona. Então, temos que estar muito antenado aí com essa questão de vendas. Sim. Bacana, Pedro. Quero agradecer aí sua presença aí, seu conteúdo, nos trazendo essa informação, esse conhecimento da importância que é das vendas. Muito obrigado aí, viu? Perfeito, obrigado. Valeu, Bruno, mais uma vez aí pelo convite e estou sempre à disposição de vocês. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, bater esse papo, trazer todas essas informações e enriquecer mais ainda
no nosso podcast. Muito obrigado. Valeu. Valeu. Fala pessoal, quero agradecer por vocês aí terem assistido esse conteúdo aqui, né? Espero que esse conteúdo faça vocês realmente vender cada vez mais a empresa de vocês, para ela continue crescendo, girando e prosperando cada dia mais. Um grande abraço aí e nos siga aí, curte o canal. Grande abraço.